Olha, é uma alegria estar com vocês aqui. Eu me chamo Padre Rafael Rezende Fernandes e agora que estamos chegando no Natal, eu pensei em trazer para vocês 4 livros que podem ajudar nessa preparação para o Natal. Essa época tão boa, essa época de contemplarmos o presépio, de curtirmos mais a nossa família. Então, olha, o primeiro livro que eu pensei em trazer para vocês é o seguinte, é esse aqui. Se chama, como vocês já viram, O Presépio que Deus Fez. Muita gente tem levado na oração esse livro porque traz histórias muito inspiradoras. Ele parte do seguinte ponto, que Deus criou o mundo para formar um presépio. E apesar de ser um livro formado com contos e Natal, ele tem um fundo teológico bem interessante, porque ele se baseia numa citação de São Paulo da carta aos Colossenses, que fala que o mundo foi criado por ele e para ele. Então, de fato, o mundo foi criado junto com Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o mundo foi criado para Jesus. Ou seja, quando Deus Pai pensou no mundo junto com Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles pensaram o seguinte: como fazer com que Deus Filho curta o mundo? Como fazer com que Deus Filho seja feliz aqui no mundo? Para isso que ele criou o mundo dessa forma. Por isso que Deus podia ter criado o mundo de outra maneira. Podia ter criado o mundo preto e branco, podia ter criado o mundo só com coisas que não são muito gostosas, podia ter criado o mundo só com alface, tomate e água, por exemplo, mas colocou várias outras coisas gostosas para que Jesus pudesse aproveitar e, consequentemente, nós, que somos a imagem de Jesus, também pudéssemos curtir esse mundo junto com ele. Então, esse livro parte desse ponto, que o mundo foi criado por Jesus e para Jesus. E ao ser criado para Jesus, a primeira coisa que Deus quis foi montar um presépio. E para isso, colocou uma série de figuras no presépio. E esse livro ajuda a você, por meio dessas figuras, conseguir chegar até Jesus. Vale a pena ler esse livro assim de forma contínua, porque é uma história que um capítulo, mais ou menos, depende do outro, porém você consegue ler de forma isolada. Então tem dois capítulos que eu gosto muito. O primeiro é esse aqui que chama O Pastorzinho Bobo. Está no capítulo 7. E a outra que eu gosto está no capítulo 10, que é A Estalagem e o Estábulo. Mas todos os outros contos são muito bons e podem te ajudar a preparar o Natal. Bom, espero que ajude vocês. O outro livro que eu vou comentar para vocês é esse aqui. Se chama Contos de Natal. É um livro feito por vários autores. Tem vários contos muito inspiradores. Tem 2 que eu gosto muito. Um se chama A Estrela de Belém, que é um conto que fala sobre os pastores que foram visitar Jesus, sobre a história de um pastorzinho que se converteu ao conhecer Jesus. Eu não vou dar muitos detalhes para não estragar a história, mas é uma história muito bonita. Um outro conto bonito que tem nesse livro se chama Cântico de Natal, que é um conto do Charles Dickens. São 2 contos muito bons desse livro, mas os outros também são bonitos. Então são contos que também ajudam a se preparar para o Natal. Espero que esse livro ajude vocês. Outro livro que eu vou comentar para vocês é esse daqui. Se chama A Sombra do Pai. É um livro que, inclusive, eu estou lendo agora e eu estou gostando muito dele. Então, esse livro, ele fala principalmente sobre São José. E é interessante porque há poucas histórias escritas sobre São José. Nós conhecemos pouco sobre ele. Até mesmo porque no Evangelho fala-se pouquíssimo sobre ele e ele não pronuncia nenhuma palavra no Evangelho. Então, por isso, nós amamos muito a São José, mas gostaríamos de conhecê-lo mais. Então, esse livro, ele mostra
vários aspectos da vida de São José que são inventados pelo autor, porém, eles estão de acordo com o contexto da época e são razoáveis para imaginar que foi assim que aconteceu. Eu também não vou dar detalhes desse livro para não dar spoiler, mas é um livro que eu recomendo bastante. Por último, o livro que eu recomendo para vocês é esse daqui. Esse aqui, que é Memórias de José de Belém. É um livro pequenininho, que as crianças costumam gostar desse livro. E olha, sinceramente, não só criança, mas adultos. Se você não se vê com força para ler os outros livros, porque são um pouco mais grossos, esse aqui vai ser mais simples. Esse aqui, olha, só tem 74 páginas. E conta a história de um garoto chamado Simão, que ele perdeu o pai praticamente quando ele nasceu, e ele foi morar com um tio, ele e a mãe dele foram morar com um tio, e quando ele fez 8 anos, a sua mãe faleceu. E aí, pouco tempo depois do falecimento da mãe, ele começou a trabalhar com o tio, e numa ocasião veio São José até a casa do tio dele e convidou o Simão para trabalhar junto com ele, para ser o seu aprendiz. E aí o livro conta como que o Simão, já mais velho, ele trabalhou com São José e as coisas que ele aprendeu de São José. É um livro também que não só vai te ajudar a conhecer melhor São José, mas se preparar muito bem para o Natal. Bom, olha, espero que essas sugestões tenham ajudado vocês. Espero que vocês tenham um ótimo Natal e um Ano Novo muito feliz. Até mais!